Bom dia, bom dia, bom dia. No nossa aula de hoje, nós vamos aprender a fazer uma ficha técnica de preparação. Então, é bem simples, olha só. O que você vai precisar fazer? Aqui em cima, o nome da preparação é o nome da receita que você vai colocar, tá bom? De preferência, como você vai ter que fazer digitado, então você pega o arquivo em branco que ele vai preencher os dois lados sozinho. Aqui em ingredientes, você vai colocar todos os ingredientes que você usou em ordem alfabética. Todos. O peso bruto é o peso do ingrediente do jeito que você pegou. Por exemplo, todos os ingredientes, assim que você vai começar, você tem que pesar. Então, se você usou um ovo, aqui você vai pesar o ovo com a casca. Se você vai usar a casca, que eu acho bem difícil, se você vai usar o ovo sem a casca, então você vai pesar o ovo depois sem a casca e você vai colocar aqui o peso líquido. A mesma coisa para banana, por exemplo. Se você for colocar banana, você coloca aqui banana. Aqui o peso bruto é o peso dela com a casca. O peso líquido é o peso dela depois de descascada. Se você for usar algum ingrediente que você vai usar o mesmo peso, um exemplo, sal. Você pesou o sal e deu 1 grama. Aqui você não vai descascar o sal, então ele vai continuar sendo 1 grama. Continua. Entendeu? Aqui o peso bruto é o peso do alimento assim que você pegou. Aqui o peso líquido vai ser o peso do alimento depois que você prepará-lo para utilizar. Aqui FC significa fator de correção. O que é o fator de correção? É o peso bruto dividido pelo peso líquido. Entendeu? Aqui vai, se esses dois forem iguais, vai dar 1. Se forem diferentes, vai dar algum valor aqui. Na verdade, ele só é um fator para descobrir quanto que o seu alimento perdeu da hora que você pegou ele até a hora que você foi começar a preparar. O per capita bruto e o per capita líquido também são bem simples. O per capita bruto, você só consegue preencher esses dois aqui depois que você souber o número de porções. Por quê? Porque você... vamos supor que aqui você tem 5 porções. A sua receita deu 5 porções. Aqui no per capita bruto, o que você vai fazer? Você vai pegar o peso bruto e dividir pela quantidade de porções e vai colocar aqui. O per capita líquido é a mesma coisa, só que com peso líquido. Então, você vai pegar o peso líquido, dividir pela quantidade de porções e colocar aqui. Medida caseira é a medida caseira dos mesmos ingredientes que você usou. Vamos usar no mesmo exemplo, um ovo que você vai colocar. Quantos ovos você usou? Uma unidade grande, média, pequena? Como é que é? Banana. Quantas unidades de banana você usou? Foi uma unidade grande? Qual a banana? A banana você vai colocar aqui, banana prata, banana... só lembrei, banana prata. Custo PB. O custo é o custo do produto, custo mesmo. Como é que você faz isso? Você vai ver quanto custa o seu produto no mercado, por exemplo, vou usar os mesmos exemplos, o ovo e a banana para ficar mais fácil. O ovo, quanto que custa o ovo no mercado? Custa R$ 5,99, 12 ovos. Aqui você vai ver quantos ovos você usou. Usei 2 ovos. Então, você vai fazer uma proporção para dizer, custa R$ 5,99, 12 ovos, mas eu só usei 2. Então, você vai fazer uma proporção para saber quanto custou esses 2 ovos e vai colocar aqui o preço dos 2 ovos que você usou. A mesma coisa da banana. Quanto custa o quilo da banana? Tanto. Mas eu só usei 50 gramas de banana. Então, você vai fazer uma proporção para dizer quantas gramas de banana você usou aqui. Entendeu? O custo per capita é o quê? É esse custo bruto dos ingredientes dividido pela quantidade de porções. No nosso exemplo eu dei que era 5. Então, você pega esse custo aqui, divide pela quantidade de porções. No meu exemplo deu 5. Tá bom? Modo de preparo, você vai escrever sucintamente como que faz a sua receita. Aqui, essa parte de baixo, eu indico você fazer isso aqui primeiro. Você começa a preencher isso aqui, depois você vem pra cá. Depois você volta pra cá. Por quê? Se você já fez a sua receita, você já sabe o seu rendimento, o peso total depois de pronto. Tem essa linha aqui de baixo também. Aqui você vai fazer a soma das linhas de cima. Aqui, ó. O total do peso bruto deu quanto? Deu tantas gramas. O total do peso líquido deu quanto? Tantas gramas. O total do fator de correção, você não soma isso aqui tudo não, ó. Você divide esse por esse. Dá na mesma. Total do per capita bruto, total do per capita líquido,
medida caseira não tem total, total do custo bruto e total do custo per capita. Coloca tudo aqui. Aqui no rendimento, você vai pegar a sua receita depois de pronta e vai colocar aqui quanto que deu em gramas. Porque depois você vai ter que comparar o peso líquido total com o peso total depois de pronto. Porque tem alimentos que eles perdem. Às vezes você vai cozinhar, fritar, ele perde água, perde peso. Então esse aí vai ser o fator de cocção que você vai botar bem aqui, ó. O rendimento total de porções. Você quem vai definir qual é o tamanho da porção e vai colocar aqui. A porção em gramas é você pegar uma porção dessa aqui e vai pesar para dizer quanto que deu. A porção medida caseira, você dizer como é a medida caseira dessa porção. Como que você mediu essa porção? Eu peguei 2 colheres de mesa e aí deu uma porção. Então você coloca 2 colheres de mesa. Não, eu defini como 1 xícara média. Então você põe 1 xícara média, entendeu? A densidade energética você só consegue calcular depois que você tiver o VET total. Por isso que eu falei, separa aqui e vem praticar. Vamos lá. Esse outro lado, ele é um lado mais chatinho. Você vai precisar olhar uma tabela TACO, uma TBCA. Gente, eu tô um pouco rouco, tá, amiga? Desculpa. Ai, Jesus, vamos lá. Aqui em cima vai o nome da preparação de novo. Aqui embaixo vem os alimentos, na mesma ordem que tiver aqui, os alimentos, tá bom? E aqui, a quantidade de gramas é a mesma quantidade do peso líquido. É essa daqui, ó. Você pode até dar Ctrl C e Ctrl V, tá bom? Os alimentos e o peso líquido, que você não vai usar o peso bruto, não. Porque aqui é a quantidade de alimento que você usou de fato. Aí você vai lá na BCA, vai pesquisar cada alimento e você vai fazer aquela proporção que você já conhece para saber o alimento X tem quanto de carboidrato, quanto de proteína, lipídio, gordura, fibra e etc. Preenchi todos os alimentos aqui, cada linha para o seu alimento. Coloquei as gramas, coloquei os carboidratos, as proteínas, os lipídios, coloquei tudo. Você preencheu tudo já, de acordo com a TBCA. Aí, aqui embaixo você vai fazer os totais. Aqui vai ser o total do peso líquido que você usou. O total do carboidrato, da proteína e do lipídio, você vai precisar desses 3 valores aqui, ó. Por quê? Porque eles pedem bem aqui. Tá vendo aqui, ó? Proteína, deu quantas gramas na sua receita? Você vem aqui e olha. A proteína deu tantas gramas. Então, você vai botar aqui. Tantas gramas. Vezes 4, que é para saber quantas quilocalorias. Os lipídios, deu tantas gramas. Vezes 9, para ver as calorias. E o carboidrato, tantas gramas. Vezes 4, para ver a quantidade de calorias. Esse aqui é o teor, por exemplo, de proteína em relação a 100. Como que você faz isso? Quando você tiver esses 3 valores aqui, você vai ter os 3 quilocalorias, não tem? A quilocaloria da proteína, a quilocaloria do lipídio e a quilocaloria do carboidrato. Você vai somar esses 3 e vamos supor, num exemplo básico, deu 500 quilocalorias os 3 somados. O que é que isso aqui quer saber? Se 500 calorias equivale à receita inteira, ou seja, 100%, quantos por cento equivale às quilocalorias da proteína? Então é aquela regra de 3. 500 está para 100, assim como as quilocalorias da proteína estão para X. E aí você vai descobrir quantos por cento equivale à proteína, entendeu? A mesma coisa você vai fazer com lipídio e com carboidrato e vai colocar aqui quais são as porcentagens. O teor de sódio para 100 gramas é a mesma coisa. Gente, aqui é só proporção. Você vai fazer 500 vezes regra de 3. O que é que você vai vir? Você vem aqui atrás da ficha técnica. Vem aqui, ó, sódio. Você vai ver a soma do sódio, que vai estar bem aqui embaixo. E vai trazer para cá. O que que você sabe? Tanto o sódio que deu aqui é o sódio da receita inteira. Ele quer saber quanto de sódio que tem em 100 gramas. Então, como você já sabe o rendimento total da sua receita, você vai falar tanto de sódio, vamos supor que deu 300 miligramas de sódio. Então, 300 miligramas de sódio está para o total do seu rendimento, assim como o X, que é a quantidade de sódio que eu quero descobrir, está para 100 gramas. Fez a proporção, você vai descobrir quanto de sódio que tem em 100 gramas. Aí você vai colocar aqui. Preencheu isso aqui, agora você vem para cá.
Essa é a última parte já de preencher praticamente. Então aqui, qual é o VET total? O que ele quer saber? Qual a quantidade de calorias total do seu rendimento? Então, é só somar esses três aqui, ó. E aí você põe aqui o valor total de quilocalorias da sua preparação. Qual que é o VET para 100 gramas? É aquela velha proporção. Você vai fazer o VET total é X, está para o peso do rendimento, assim como X está para 100 gramas, que é o que eu quero descobrir. E aí você vai descobrir o VET para 100 gramas. A outra coisa que você tem que fazer de novo, o VET para porção. É a mesma proporção aqui. A diferença é que ao invés de você fazer para 100 gramas, você vai fazer para a quantidade de gramas da sua porção. Densidade, eu não sei o que é, tá bom? Desculpa. E o fator de cocção é o cozido pelo cru. O que é o cozido pelo cru? O cozido é o seu rendimento depois de pronto. Você vai ver o peso que está aqui, dividido pelo cru, que é o peso líquido. Então, você vai pegar o valor que está aqui, dividido pelo valor que está aqui, e vai dar o resultado aqui, ó. Aí, por fim, agora você já tem o seu VET total, você também tem o valor do seu rendimento em gramas. Agora você consegue fazer a densidade energética. Por quê? Você vai pegar quilocalorias e dividir por gramas. Você vai pegar todo o valor que tiver aqui no total e dividir pela quantidade total que tiver aqui em gramas e vai colocar o resultado aqui. A classificação eu sempre olho na internet porque eu não lembro de cor. Mas é assim, acima de 4 é muito alta e abaixo de 1 é muito baixa. Agora, o média e o alto fica ali entre o 2 e o 3.9, que eu não vou saber explicar. Então, é melhor você olhar na internet, entendeu? Preencheu todas essas etapas, preencheu isso aqui direitinho, tudo direitinho. A imagem de preparação a gente nunca coloca. Preencheu tudo, tá pronto a sua FTP, entendeu? Qualquer dúvida, pode me enviar que eu respondo.